Mexa-se de hoje vai continuar falando sobre fortalecimento da coluna. O programa está imperdível. É agora no Mexa-se. Uma das estruturas mais importantes do corpo humano vem a ser a coluna vertebral. O porquê disso? A coluna é o nosso eixo central de referência em relação a toda a estrutura do nosso esqueleto. Quando se pensa em esqueleto, tem uma estrutura que é chamada de axial. Axial porque ele é composta, forma um eixo principal. É a partir desse importante componente anatômico que se organiza todo o arcabouço esquelético. Cabe lembrar também que a coluna vertebral tem uma função de sustentação, porque para a manutenção da postura ereta ou ortostática, eu tenho que manter o eixo numa posição reta que garanta a estabilidade e a postura. Além disso, ela não bastava ser uma coluna, necessita também de movimentos próprios. Então nós podemos desenvolver e desempenhar movimentos no dia a dia com a coluna, porque ela é separada uma vértebra da outra, um conjunto de vértebras, por um elemento chamado disco intervertebral. Então, por que coluna vertebral? Porque ela tem um conjunto de vértebras, são 24 vértebras móveis, 5 lombares e 4 coxígeas. Essas vértebras móveis garantem a capacidade de movimento e, ao mesmo tempo, quando na posição ereta, garante a sustentabilidade do indivíduo. Agora, visto de frente, a coluna deve estar num alinhamento, mantendo um alinhamento reto. Numa vista lateral, podemos perceber que ela apresenta curvaturas. Essas curvaturas não são indesejáveis, muito pelo contrário. Desde que ela mantenha a sua condição fisiológica normal, elas são necessárias para a manutenção da postura ereta. Então nós temos curvatura cervical, curvatura torácica e a chamada curvatura lombar. Se formos observar o dia a dia, dado o sedentarismo e a falta de movimento, o indivíduo que não se movimenta no dia a dia, ou não fortalece o grupamento anterior aqui da região abdominal, nós vamos perceber que essa região da coluna chamada lombar acaba sofrendo uma pressão, um nível de solicitação muito maior do que deveria. Porque o que acontece? Se a musculatura abdominal anterior estiver flácida, nós vamos ter que aumentar essa curvatura vai ter que ser aumentada para garantir a postura ereta equilibrada. E ao aumentar essa curvatura lombar, a concavidade da curvatura lombar, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar a musculatura chamada paravertebral lombar. E aí vem a chamada, e o pessoal popularmente chama de lombalgia, né? Lombalgia porque é uma dor que acomete a região lombar aqui da coluna. Uma dor que é desagradável e que por muitas vezes é agravada pela postura sentada. Então o indivíduo fica sentado o dia inteiro, não faz exercícios, é uma pessoa sedentária e a gravidade continua agindo sobre a coluna. O que faz com que, se com o tempo, dentro de um processo de postural cotidiano, que essa curvatura se agrave. E aí essas dores podem, por muitas vezes, causar um desconforto. Aí que vem a importância, né? O que nós vamos fazer agora com essa coluna? Por isso que depois nós vamos agora passar para vocês uma sessão de exercícios que podem fortalecer essa musculatura e ao mesmo tempo devo alongar essa musculatura paravertebral. Então no dia a dia é uma musculatura que a gente chama assim, que tem que estar muito bem equilibrada entre a parede anterior do abdômen e a paravertebral lombar. E o intuito do nosso programa é como melhorar fisiologicamente, anatomicamente, essa condição biomecânica da postura. Daí o fato de nós estarmos mostrando para vocês esse importante elemento. Então a coluna ela é fundamental para a garantia de nossas atividades cotidianas. Por isso que eu necessito e muito de manter, porque a coluna é estrutural, passiva. Eu preciso de uma musculatura competente que faz com que ela trabalhe de forma funcional, tanto na manutenção como nas atividades de movimento. Após falarmos desse importante eixo estrutural, que na verdade é um componente que a gente é um componente passivo do esqueleto, quem que move a coluna? Na verdade, quem move a coluna é a musculatura. A musculatura o tempo inteiro age contra a gravidade. E essa musculatura é que vai garantir os movimentos específicos da coluna.
E o que nós vamos procurar agora, por entender, é que exercícios que eu posso fazer para garantir o equilíbrio dessa estrutura da coluna. Quais são os músculos que devem ser mais fortalecidos, aqueles que deverão ser mais alongados para o equilíbrio estrutural desse importante componente da postura que é a coluna. Então, na nossa próxima atividade, que nós vamos criar uma série, um rol de exercícios que garantam a estabilidade e principalmente o equilíbrio postural das pessoas no dia a dia. Independente da faixa etária, essa coluna tem que ser trabalhada durante todo o processo de ciclo de vida do ser humano. A coluna se modifica, ela se altera e ela tem tudo a ver com os hábitos posturais. Então, além de eu reeducar os hábitos posturais, eu tenho que manter uma rotina de exercícios que garanta o equilíbrio biomecânico da mesma. Não saia daí, o Mexa-se volta já.